então 1 Samuel 8, versículo 1. Samuel capítulo 8. Deixa eu pegar outra versão aqui. Deve estar mais parecida. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. Vamos lá, irmãos. O Senhor nos deu um norte, mudando um pouco a palavra, mas eu creio que ela vai alcançar aí cirurgicamente o teu coração. É a nossa quarta vinda aqui, né? Já sentimos da casa, irmãos, amém? Já tem até apartamento em Mogi, né? Sério, falando sério. Emprestado, né? Mas tem... 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. Ora, havendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu filho primogênito chamava-se Joel, segundo Abias, e eles julgavam em Berseba. Aí aguarda, esse versículo 3 ele é muito importante. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, desviaram-se após a palavra aqui é avareza, receberam subornos, ou algumas versões, peitas, e perverteram a justiça. Amém? Só para você entender o contexto, Samuel, homem de Deus, caráter ilibado, dispensa apresentação, toda a sua trajetória, filho já de um milagre, né? Ana era estéril. Ele passa o seu período todo ministerial da sua conduta, e agora a Bíblia fala que ele envelheceu. E quando ele envelhece, as forças físicas já vão embora, as suas aptidões mentais e emocionais, ele entende que é hora de fazer isso aqui, ó. O que é isso? Passar o cajado. E ok, ele entende na hora certa, ele entende no momento certo, deu para mim. E o que ele faz, naturalmente falando? Pega os dois filhos, primogênito, Joel e Abias, e os coloca numa cidadezinha chamada Berseba, que era uma espécie de centro civil de deliberações daquela época, tanto religiosas como cíveis. Tudo se resolvia em Berseba naquela época. Ele coloca os filhos num lugar muito estratégico e fala assim, ó, agora é com vocês, continuem aí aquilo que eu comecei, irmãos. E ele vai, Samuel, para Ramá, curtir uma espécie de aposentadoria. Deu para bolha, o que eu tinha para fazer eu fiz, eu vou descansar, eu vou aproveitar, e pronto. Só que daí o versículo 3 nós lemos o quê? Que porém, os seus filhos não andaram no caminho do seu pai. Qual foi o maior pecado de Joel e Abias, que a Bíblia cita? O pecado, isso, o pecado maior, o que puxou o resto todo foi que? Avareza. E a avareza na Bíblia é um pecado seríssimo, tratado com seriedade, muita seriedade. Avareza na Bíblia, inclusive, quando Paulo fala à igreja de Éfeso, no capítulo 5 e no versículo 5, ele coloca ela num patamar de idolatria. Aliás, são pouquíssimos pecados na Bíblia que ganham esse peso de idolatria. Além de avareza, por exemplo, obstinação. Você sabia? 1 Samuel 15, 23 fala que a obstinação também é como um pecado de idolatria. Aliás, eu tive uma experiência muito particular na África com essa palavrinha. Eu me lembro quando estava em Tanzânia, estava à tarde, tirando ali um cochilo para poder pregar no outro dia de manhã em Arusha, na Tanzânia. Eu tive um sonho à tarde com a palavra obstinação. E quando eu cheguei na igreja dos irmãos lá, a maioria são índios maçais, inclusive, o pastor, o apóstolo de lá, que ele fala um português bem arrastado, mas fala, e ele chegou assim, André, querás pregar? Eu falei, que bom que você perguntou. O povo sabe aqui o que é obstinação ali. Meu Deus.
Mas na Bíblia aqui, eu fui aqui, peguei a Bíblia dele em Swahili, o que é o idioma local. O que é aqui essa palavra? Ele é ucaide, tá? E o que é ucaide? Ele é isso. Falei, fechou, é obstinação. Foi uma manhã assim, um espetacular, uma das melhores manhãs da minha vida, assim, do que Deus fez. Porque o que é obstinação? É você construir um altar para a sua própria opinião, fazer da sua opinião um ídolo e ser inflexível à mudança, à correção, à orientação e por aí vai. É por isso que é taxado como idolatria. Avareza, Paulo fala, e aos devassos, e aos imorais, e aos impuros, e aos avarentos, vírgula, na qual são idólatras. Jesus toca muito nesse assunto. Não podereis servir a dois senhores, ou servireis a Mamon, às riquezas, ou ao Senhor. Por quê? Porque a avareza, ela tem esse poder de roubar o lugar de Deus no seu coração. O problema de Joel e Abias, avareza. E é um pecado sério diante de Deus. Eles começaram a aceitar suborno. Olha, desvia aqui, porque o juiz naquela época, ele ocupava quase que uma tríplice função, além de dar deliberações na parte civil, também religiosa. Ele tinha várias atribuições. Até na parte sacerdotal, tocava em várias áreas, e ele decidia muitas sentenças, né, sobre pessoas jurídicas e tal. Então os caras começaram a molhar a mão dele, e eles começaram a se corromper por dinheiro, coisa que não acontece no nosso tempo, né? É só na época de Abias, né, de Joel. A gente pensa que alguns pecados são de agora, né? Ó, já vem há muito tempo. E ao ponto dos anciões, os mais magistrados, as pessoas que eram uma espécie do governo daquela época, foram bater lá em Ramá e tiraram da rede o Samuel, da aposentadoria dele, e chegaram assim: meu amigo, você é um cara joia, mas os teus filhos está difícil, não andam nos seus caminhos. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: quem foi Samuel? E aqui que eu quero entrar hoje na palavra. Quem foi Samuel? Você quer conhecer quem foi Samuel? Olha aqui, 1 Samuel 12, você estava aberto aí no 8, né? Vai 4 capítulos para frente, vou te apresentar quem foi Samuel. 1 Samuel 12, 1. Então disse Samuel a todo Israel: eis que eu vos dei ouvidos em tudo quanto me dissestes. Aqui já entrou a questão de Saul, etc e tal. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Constitui sobre vós um rei. Agora o rei vai adiante de vós. Quanto a mim, já sou velho, encanecido, meus filhos estão tudo aí convosco. Eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até hoje. E é verdade, você vê já Samuel na tenra idade, pequenino, junto com o sacerdote Eli, que depois vem a morrer pela sua negligência, ele ouvindo Deus chamar ele, desde pequenino. Agora, olha só isso aqui, irmão. Isso aqui é extraordinário. Versículo 3: eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, quem eu tomei o boi, quem eu tomei o jumento, se eu defraudei alguém, se eu oprimi alguém, se eu, o pecado dos filhos dele, ele toca agora, se eu da mão a alguém recebi suborno, para encobrir alguma coisa com os meus olhos, eu vou restituir agora. Olha o que o povo em uma só voz unanimemente responde: em nada nos defraudaste, em nada nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Irmãos, isso aqui é o sonho de consumo para todo líder. Chegar no final da vida, encarar o povo todo e falar: se um dia eu roubei, se um dia eu menti, se um dia eu defraudei alguém, vem alguém e fala agora. E o povo unanimemente levantar a mão depois de uma vida inteira de ofício sacerdotal, dizer: nunca. Não. O cara era o cara ou não era? O cara tinha um caráter ilibado ou não tinha? Não tem nada para se falar dele, nada que pudesse desabonar a conduta de Samuel. Irmãos, então o caráter, a vida, a conduta de Samuel, irmãos, foi incomparável. Mas em algum momento, em algum ponto, ele não conseguiu transmitir a mesma vivência dele com Deus para os seus filhos. E é aqui que a gente dá um nó nessa noite.
e onde eu começo nessa noite. Ele não conseguiu transmitir: ah, pastor, mas os nossos filhos, eles vão crescer e vão ter as suas próprias decisões. Eu sei, mas a Bíblia fala também que ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for mais velha não se desviará dele. Pode até vir ter uns lapsos de todo ser humano mas a base, o fundamento foi bem colocado. A proximidade de coração foi bem colocada. Fala-se muito sobre Absalão que, puxa, um filho que desonrou muito a Davi, mas tem um texto ali em Samuel que fala que Davi esteve ali em Jerusalém, na cidade onde o pai reinava, e em 2 anos ele não viu a face do rei. Puxa, um pai que em 2 anos não traz um filho para um café, como é que está o teu coração, como é que está a tua vida? É claro que isso distanciou ainda mais Davi do coração do seu filho. Quem sabe Samuel tomou o mesmo caminho, e os filhos foram o oposto dele. Por que eu estou falando nisso? Porque caiu um peso de preocupação no meu coração de 1 ano para cá, e eu abro o meu coração com vocês essa noite. Um peso, mas tão grande, que eu tenho em seminários da família por aí, tanto aqui como fora do país, às vezes, como nós ministramos essa palavra nos Estados Unidos no início do ano agora. Um peso gerado no meu coração sobre figura paterna. A figura paterna, principalmente vocês pais que estão aqui nessa noite. O que o diabo quer nesse tempo, pastor, é roubar a figura paterna de dentro de casa. Por quê? Porque um pai, ele tem uma tríplice função dentro de casa, numa família: proteção, destino e provisão. Provisão, proteção e destino. O pai tem o poder de virar chave na vida de um filho. É por isso que o diabo, ele quer roubar a figura paterna. Nunca vimos tantos divórcios, nunca vimos tanta família totalmente desestruturada, porque as crianças nascem sem referência, não tem para onde olhar, e com isso temos uma geração fraca, que só a misericórdia de Deus para poder se reestruturar na vida e alcançar aquilo que o Senhor gerou sobre aquela pessoa, e por aí vai. Eu vi uma pesquisa de um pastor muito conhecido aqui no Brasil, e tem uma bagagem na área familiar, e ele trouxe uma pesquisa que me alarmou. Ele fala o seguinte: 47% hoje das pessoas estão crescendo sem a figura paterna. Eu falei: não, mano, é demais. 40%? Não, exagerou. Aí eu comecei a pensar, e ele começou a dar umas dicas. Quem é que forma esses 47%? Primeiro, pais que vieram a óbito. Tragédia. Tivemos uma tragédia na nossa cidade há 10 dias atrás, irmão. Uma tragédia. Uma moça de família, com um filhinho, um casal abençoado, grávida, esperando o segundo filho, vindo do trabalho numa avenida que nós temos lá em Brusque, chamado Beira Rio, vindo normal com o carro, fazendo uma curva, um caminhão do outro lado, vindo, né, com um container, desequilibrou, tombou o container em cima dela, amassou, matou na hora. Tragédias. Só abalou a cidade essa tragédia. Você imagina? Bem na curva ele virou, e no exato momento ela estava passando. Então algumas, uma tragédia. Outros, rejeição paterna. Pai e a mãe, é o caso da minha esposa, que ela vai falar amanhã, a história dela, de como um pai às vezes não quer o filho, rejeita, tem aquele relacionamento rápido, o pai e a mãe, ela engravida, cada um vai para um lado, a criança não sabe quem, às vezes nunca vem a conhecer o pai, nunca vem a relacionar-se com o pai. Quem sabe foi a sua história isso, e nasce sem essa referência. Outros até vai um tempo, mas aí tem os divórcios, esses traumas familiares que arrebenta não só com a sua vida emocional, espiritual, mas arrebenta principalmente com os teus filhos. Arrebenta. E principalmente, irmãos,
E isso é que me chamou a atenção. Mais um grupo, e eu acho que é o maior, que compõe esses 47%, são os órfãos com o pai dentro de casa. O pai está em casa, a mãe está em casa, mas é como se não tivesse, porque não participa ativamente de nada da vida dos filhos. O ativismo é trabalho, e não consegue se envolver e participar da vida dos seus filhos. Então os filhos nascem como se não tivesse pai, e não participa de nada. Então é alarmante, irmão. Por quê? Porque nunca em toda a história dessa nação, né, falou-se tanto sobre legado, que precisamos tomar uma postura nessa geração. E pastores que eu tenho ouvido de norte a sul desse país preocupados, o que vai ser, o que nós estamos construindo como legado para a próxima geração. Agora, vai passar pela paternidade. Eu não estou nem entrando aqui no assunto de paternidade espiritual, que nem é o foco daqui. O foco é paternidade, aqui é a biológica. Não, a gente ia longe aqui. Porque eu sei que Deus levanta pais numa geração que vem suprir muitas demandas, pais espirituais numa cidade, numa nação e para as nações, inclusive pais para as nações. Sabe qual é o cenário de hoje? O cenário de uma família de hoje: pai e mãe trabalham muito, acordam cedo, deixam a criança na creche, na avó, no tio, no amigo, no vizinho, fica o dia todo. Ah, pastor, você é contra a esposa trabalhar? Não, irmão, pelo contrário, não sou contra. Hoje eu sei que a vida tem os seus corres e as suas demandas. Eu sou contra é você se ausentar da função de preparar, cuidar, amar e respeitar os seus filhos e prepará-los para o seu destino. Isso eu sou contra. É você abraçar o mundo e esquecer da sua família, abraçar o mundo e esquecer da sua casa. Não adianta ganhar o mundo inteiro e a sua família ir para o inferno e não cumprir o propósito. Não adianta eu pregar nas nações, preguei não sei aonde, na onde, e cadê minha família? Está no buraco. Mas o cenário hoje é isso: trabalhamos muito, precisamos produzir, precisamos de resultado, queremos conquistar, é a casa, é o carro. Como eu falei, nada contra isso. Aí os pais, quando chegam em casa cansados, já arrebentados e tal, por mais que tentem se esforçar, não conseguem suprir a demanda emocional dos seus filhos. Não consegue, por mais que se esforce. E você vai perceber, irmãos, a gente aconselhando casais, famílias, é muito natural isso. Qual que é o reflexo da criança quando ela tem uma carência emocional muito grande? Chora, bate, se irrita. Por que isso? Claro, às vezes é um caso de hiperativismo ou alguma outra coisa, enfim, até que trabalha mais na área da psicologia. Ok, temperamento, comportamento, ok. Mas a maioria das vezes que nós temos visto a demanda, a criança fazendo barulho, ela está tentando chamar desesperadamente a atenção do pai ou da mãe, dizendo: ei, presta atenção em mim, me dá atenção. E a fuga é de um jeito, chamar atenção de qualquer jeito, porque não tem esse tempo de qualidade. Aí, irmãos, os pais tendem a migrar para duas áreas. Num cenário desse montado, geralmente eles entram para duas áreas. Uns entram para a lei da compensação. Já que eu não posso estar presente, eu vou dar presente. Então eu dou tudo que eles querem. Eu encho de iPhone, de iBook, de não sei o que. Eu encho de tudo que você... iBook nem existe, né? iBook é um aplicativo Eu dou Xbox, dou a Barbie, dou a Polly, dou a... disso eu entendo, irmão. Essa aqui aí agora chegou na minha área, tá? Agora chegou na minha área. E é tudo, é LOL, meu Deus do céu. Aí eu compenso. Pastor, é errado presentear os filhos? Não, irmãos, pelo contrário. Sempre que eu estou às vezes viajando, eu levo uma lembrancinha para elas, pequenininha às vezes, eu faço isso.
Eu estou falando que alguns entram na lei da compensação para tentar suplantar o tempo que era para ter de qualidade, estando com os filhos, olhando o coração deles, acompanhando. Irmão, a minha filha de 9 anos, volta e meia eu chego para ela, ela já está numa idade de ter um pensamento já formado sobre algumas coisas. Aliás, ela é muito precoce, a minha filha de 9 anos, o que eu tenho que ter um cuidado muito grande. Ela parece já com uma mente já de 14, totalmente introspecta, leitura, livros e tal. Até eu olho para ela assim, meu Deus, vai brincar, e ela já é muito adulta para 9 anos. E ela assim, às vezes ela chega assim, pai, precisa ter uma conversa com você. E eu faço questão de estar próximo, porque se eu não me aproximar do coração dela, qualquer vagabundo que encostar lá na rua e der o mínimo de atenção vai ganhar o coração dela. E eu não estou falando de casamento, eu estou falando de atenção, de poder desvirtuar a pessoa e levar para um caminho errado. Porque se você não der atenção devida para os seus filhos, o primeiro traficante, o primeiro que agarrar, que abraçar, leva, porque vai suplantar um pouco da carência emocional que eles têm. Um segundo grupo de pais entram para o caminho da permissividade. Porque aí o filho pode fazer o que quiser, pode fazer um ninho na cabeça, pode bater na cara, pode fazer o que quiser, porque na cabeça dos pais está assim, puxa, eu já passo tão pouco tempo com eles, eu vou perder o pouco tempo que eu tenho corrigindo? Não. Entendeu? Estou falando, não. Eu não vou gastar o pouco tempo que eu tenho para estar com eles corrigindo eles. Então eu entro por uma segunda lei, que é a lei da permissividade. E aí vira uma bagunça. Aí nós estamos vendo uma geração fraca e hedonista. O que é o hedonismo? É aquele que só vive em busca do prazer imediato. Então a criança bate o pé, dá, acabou, pronto e tal. Uma geração fraca é a geração de Ofni e Finéias. Já que nós estamos falando de Samuel, vamos pegar esse contexto. Eli, um sacerdote corrompido, já fora do propósito, seus 2 filhos fazendo uma lambança atrás da outra, orgias no templo, pegando corrupção financeira nível hard, e o pai não toma uma postura, e a nação indo embora, ou indo para o brejo, para o buraco, porque faltou uma postura de um pai ali, faltou uma figura de um pai. Porque o pai é aquele que orienta, é aquele que dá destino, é aquele que disciplina. Aliás, o pai ama quem, ou ele corrige a quem ama. Então, irmãos, você vai ver, no final das contas, morre Ofni, morre Finéias e morre Eli. E sabe o que é mais triste disso? Não, deixa eu abrir o coração. Sabe o que é mais triste disso tudo? Não é morrer fisicamente, isso também, né? Mas é morrer o propósito. Não é só a morte física prematura, é a morte de um propósito sobre uma família, sobre uma casa. Irmão, você tem um chamado, sua esposa, seu esposo tem um chamado, seus filhos têm um chamado. Eles não nasceram à toa, como diz lá no sul, de Varde. É uma palavra sulista para dizer à toa, sem propósito, sem nexo. Eles nasceram com um propósito. Olhe para o seu filho. Eu olho para a Catarina, faz 1 ano agora, esse mês de julho. Eu olho para ela e não vejo só um bebezinho bonitinho, eu olho já um propósito. Eu já fico assim na minha cabeça, meu Deus, me ajuda. É a oração de Manoá, quando o anjo fala sobre que está vindo um filho que será uma potência no reino, Sansão, ele chega assim, o anjo, então por favor, me ensina a forma de como eu criar essa criança. É a oração que eu faço. Me ensina como criá-las, porque eu sei que as 3 há um propósito, assim como seus filhos também há um propósito. Então o que o diabo faz? Ele está trabalhando pesado para roubar a referência paterna. Pesado, porque é o pai que dá destino para um filho, irmãos.
Então nós estamos vendo uma geração perdida no seu chamamento, no seu comissionamento, e não há quem os guie, não há quem os oriente, não há quem os impulsione. Isso tem me deixado desesperado. É um peso que caiu no meu coração. Agora eu entendo como alguns profetas no Antigo Testamento falaram: e o peso da palavra do Senhor caiu sobre mim. Eu falava: que peso? Você lê, eu nunca tinha vivido isso. Quando uma palavra cai como um peso em você, e um peso para uma geração. É uma mensagem que eu tenho carregado no meu coração, como um peso para essa geração, para nós acordarmos, senão nós vamos perder essa geração que está vindo aí dentro da nossa casa. E aí, por que que o Senhor me deu esse tema para o livro? Flechas da minha aljava. Eu falei: tirou da onde, pastor? Vou te mostrar. Salmo 127, abra lá comigo. Te mostrar da onde saiu os textos e qual a revelação em cima desse texto. Salmo 127. Versículo, vamos pegar no 3 ali, tá bom? Vamos lá, Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança. Primeira coisa, os filhos não são teus, são do Senhor. A única coisa que eu tenho é minha esposa. Tudo que eu tenho, eu sou só mordomo. Se o Senhor pedir, eu vou ter que dar. As minhas filhas eu não vou dar porque já são dele. Não posso dar uma coisa que já é dele. Então, se Deus chamar os teus filhos para qualquer canto desse planeta, envie. O Senhor é que cuida, protege. Entendeu, né? Eles são parte do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Eles são como flechas os filhos são como flecha na mão de um homem valente. Assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Estou cumprindo essa palavra na íntegra. É por isso, um monte de filhos, essas coisas assim, amém? Mas acabou, irmão, 3 deu agora. Sabe o que é aljava? O que é aljava? Eu vi uns irmãos assim. É bom a gente explicar, né? Que às vezes tem umas palavras meio doidas assim. Aljava é aquele recipiente, compartimento que fica nas costas do arqueiro, aonde as flechas ficam. Bom, deixa eu trazer aqui 2 revelações. Uma agora que é fora. Esquece família agora. Que essa desceu reta agora. Que eu vi que essa é para a igreja, para você. Imagine Deus, o arqueiro, que está pegando as flechas, que somos nós, os filhos espirituais, pegando, colocando aqui no instrumento e enviando para o alvo. Qual que é vamos dizer assim, fugiu a palavra, quem é que ele vai pegar aqui? Qual é a forma de escolher aqui? Deus não faz acepção de pessoas, certo? Então assim, qual é a metodologia? Não, fugiu a palavra agora. O sistema? Não. A forma de escolha? Critério, obrigado. Fugiu a palavra. Qual é o critério? Obrigado aí, ajuda dos universitários. Qual é o critério para tirar a flecha daqui e colocar? Porque às vezes tem flecha que fica aqui e nunca sai do canto aqui. Está no almoxarifado, irmão. Está enferrujando a ponta já. Qual é o critério que um arqueiro usa para lançar a flecha para o alvo? Para ele usar nesse tempo na igreja e no reino. Um arqueiro sempre vai pegar aquelas flechas que estão mais acessíveis. Pegou essa aí? Se você se aproxima dele, se aproxima do reino, se coloca aberto, deixa, me usa que eu estou facinho, ele sempre vai pegar aquelas que estão acessíveis.
Eu tive que mandar essa, irmão, veio ser reto. Eu tive que sair da curva, porque essa veio reta. Deus não usa pessoas que não estão acessíveis a Ele, para Ele poder enviar para o alvo e você cumprir aquilo. Mas vamos voltar para a casinha? Vamos voltar aqui para a família. O arqueiro, a flecha, mesmo cenário, só que agora é um pai, não Deus pai, eu pai, você pai, aqui, pegamos as nossas flechas, que são nossos filhos. A mecânica é botar no arco. Nosso papel, se você quer saber qual é a sua função com seus filhos, é essa: botar e mirar bem no alvo. Qual que é a mecânica da flecha? Não é essa daqui, não é isso aqui? Qual que é a revelação que vem aqui agora? Quanto mais próximo você traz os seus filhos do seu coração, mais longe eles vão. Pegou essa aí, irmão? Quanto mais próximo do seu coração você traz eles, mais longe eles vão. E se você fizer isso aqui? Tiro de nada, não sai nem do lugar, não sai nem do raio aqui seu. Então aí está a revelação e a mecânica da flecha. Traga eles para perto, entre na vida deles, entre nos seus problemas, entre de alguma forma na sua vida. Mas pastor, se eu não tenho pai para me fazer isso, aí vai entrar a palavra da minha esposa amanhã. Daí é com ela, irmão. Depois você se vira amanhã. Se vira amanhã na parte B do negócio, tá? E graças a Deus que nós temos um pai que às vezes você não escolheu nascer sem pai. E por isso, das figuras que Deus coloca nessa terra, às vezes como pais espirituais, que vão na ausência do seu pai biológico, ser pais na sua vida, que vão pegar você como flecha também e vão enviar para o destino. É por isso que Paulo fala aos Coríntios, né, pastor? Tendes muitos tutores, muitos mentores, muita gente boa, mas infelizmente tendes poucos pais. Só que para ser um pai, essa desceu de novo, meu Deus, segura essa aí. Mas só vai ser um pai nessa geração quem primeiro aprendeu a ser filho. Isso é o que dá pregar no ambiente profético, irmão. Isso é o que dá. Só vai ser pai um dia quem primeiro aprendeu a ser filho, aprendeu a se submeter, aprendeu a honrar, aprendeu os princípios, aprendeu o caminho e o trilho da obediência. Só um filho treinado se torna um pai muito abençoado. Por que essa preocupação toda com o legado? Por que essa preocupação toda de transmitir o nosso coração para o coração dos filhos? Por causa dessa palavrinha chamada legado. E aí, quando nós falamos de legado, nós temos que parar aqui agora e entender a diferença entre herança e legado. Há uma diferença absurda entre uma coisa e outra. Vem cá, acompanha comigo. O que é herança? Herança é aquilo que eu vou deixar para alguém. Legado é aquilo que eu vou deixar em alguém. Não, eu vou repetir. Não, você vai repetir comigo. Isso precisa ficar gravado na sua mente, irmão. Repita assim comigo. Herança é aquilo que eu irei deixar para, repete, para alguém. Legado é aquilo que eu vou deixar em, repita, em alguém. É um abismo entre uma coisa e outra. É um abismo entre uma coisa e outra. Eu vou lutar, irmãos, para deixar uma herança para minhas filhas. Sei lá, uma faculdade encaminhada, um apartamento, uma casa. Já tenho até uma aqui em Mogi, olha só, aquele aleluia. Vou deixar. Tem aqui, irmãos, a gente vai deixar ao longo da vida. Eu vou me esforçar como pai. Eu sei que você vai fazer isso também. Uns com mais, uns com menos. Agora a minha maior preocupação não é essa.
é construir um legado espiritual no coração delas, porque se elas aprenderem a temer o Senhor, elas serão prósperas. Elas vão caminhar debaixo de riquezas também nessa terra. Então eu preciso que amanhã ou depois elas possam olhar para trás e dizer assim, ó, meu pai era um homem que andava com Deus, minha mãe era uma mulher que andava com Deus. Eles me ensinaram os caminhos do coração do Pai. Então, é essa a minha maior preocupação hoje. Algumas orientações importantes, e aqui eu começo a pregar. Não estou brincando, nessa noite estou encerrando já. Primeiro, observações importantes. Primeiro, seus filhos não aprenderão somente com as suas palavras, mas é com as suas ações. Eles vão duplicar o que estão vendo, irmão. Pai que ora muito, seus filhos serão apaixonados pela oração. Pai que ama, a mãe que ama ir à igreja, não é que só volta para casa no carro reclamando, se culto o irmãozinho lá, não sei o que, é um demoniado, não sei o que, vou dar um pau nele, não sei o que. Os filhos vão crescer e vão dizer, igreja, eu não quero esse troço não para a minha vida, está doido. Você inconscientemente, nós falamos isso no livro inclusive, às vezes está colocando uma ojeriza no coração dos seus filhos em relação à igreja, um terror. Eu tomei uma postura com a minha esposa, não trato o assunto de igreja na frente dos nossos filhos. Não trato. Não trato mesmo. Às vezes eu erro, claro, a gente é falho. Quando eu vejo que na mesa a gente está começando a falar, um olha para o outro. E como é que foi a escola de vocês e tal? Eu quero que ela tenha, não estou colocando elas numa redoma, aonde, não, mas eu quero que elas tenham suas próprias experiências. Mas eu não, porque igreja para mim e sempre foi, é coisa boa, é coisa onde Deus fala, é coisa onde Deus traz consolo, é onde Deus nutre, é onde, irmãos, nós tivemos um culto, mas muito profético quarta-feira ontem na nossa igreja, mas foi o encerramento da série Aliança, mas foi algo do céu, irmão, foi umas liberações muito fortes. Eu estou recebendo testemunho o dia inteiro. Eu li um testemunho que eu postou no carro vindo ainda, mais uma irmã, o que Deus fez e tal. Pô, igreja é lugar disso, irmãos, de desfrutar da comunhão de um com o outro, de receber, ser ministrado. Um seminário como esse, nesses 4 dias, pode mudar a história da sua vida, da sua família. Aonde que você ia encontrar um privilégio desse ainda por cima de grátis, irmão? De grátis. Porque qualquer palestrazinha hoje de qualquer coach, qualquer coisa aí, é 1.500, qualquer cursinho, que às vezes muda algumas coisas, muda mesmo, traz uma metanoia, ativa alguns gatilhos mentais, glória a Deus por isso. Mas olha aqui todo o privilégio que você tem de receber um maná e uma orientação que gente cobra R$1.000 por hora aí às vezes, que pode mudar a sua vida. Só a igreja proporciona isso, irmão. É só a igreja. Eu sou apaixonado por igreja, irmão. Eu sou apaixonado por essa coisa linda que Jesus criou, chamada igreja. Agora, entenda uma coisa: palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Estou meio poético hoje, né, irmãos? Meio poético hoje, mas essa é a verdade. As palavras, elas podem até convencer alguma coisa, mas é o exemplo que vai arrastar. Eu tenho o meu lugar de oração lá em casa. Quando eu entro nele, às vezes eu vejo assim a porta abrir, eu olho só de rabo de olho assim. Vem a minha filha, às vezes de 6 anos, a Lelê, se joga no tapete do meu lado e começa, o jeitinho dela orar. Ela está vendo o pai orar. Elas vão se apaixonar por aquilo que vem você se apaixonar. Eu e a Carol, nós temos a gente lê muito. A gente tem um hábito de leitura muito forte, até porque se a gente não investir em preparo, a gente não dilatar e crescer pessoalmente, Deus não vai derramar coisas maiores na nossa vida. Tudo é consequência do teu preparo. Então o que minhas filhas, às vezes, a minha filha Sara, vou comprar um presentinho, pai, compra um livro tal, quero ler um livro. 9 anos ela tem, vive em cima de livros. É claro que a gente pega muito no pé, ela tem um momento da Barbie dela, um momento de brincar, um momento de bicicleta, um momento disso, porque criança tem que ser criança, você tem que viver todas as etapas da sua vida.
mas elas estão se apaixonando por aquilo que vem nós nos apaixonar. Um dos pilares da nossa igreja lá é liberalidade, ou seja, a arte de ser generoso. Eu quero, quem sabe, ainda numa dessas vindas aqui, eu não sei se na próxima, em julho agora, já dia 12 estamos de volta, né? Ainda eu quero pregar sobre esse pilar da nossa igreja, que é liberalidade. Estou orando a Deus para saber a hora certa, mas até novembro, se Deus quiser, sair. Quando eu fui para Brusque, assumi a igreja, irmãos, como aquilo foi difícil no início, a gente ensinando o povo que só colhe quem planta. Vida financeira não se cresce com a oração e jejum. Você pode subir uma montanha 40 dias, 40 noites, se rasgar, vai ficar magrinho. Tem algumas sensibilidades, mas não muda nada da sua vida financeira, porque vida financeira se muda com princípios. Não exige uma coisa de Deus que você não está plantando. Então eu comecei a ensinar as pessoas. Eu chegava no culto às vezes assim, tirava R$50 da carteira. Ô irmão, vem cá, a nossa igreja fica na frente do posto Ipiranga. É até a piadinha lá, irmão. Se não achar a igreja, pergunta no posto Ipiranga, que eles vão falar assim, ó, é ali, é na frente, é minha frente, literalmente. E eu falo assim, irmão, vai lá, bota um combustível no seu carro lá. Os caras ficam olhando assim, mas como assim? Está me dando dinheiro, pastor? Estou. Eu precisava quebrar, às vezes é diferente daquilo lá, eu precisei fazer isso. Então eles veem eu ofertando o tempo inteiro. O que acontece? Eles começaram a desenvolver a arte da generosidade também, e as minhas filhas também. Porque nós temos a Semana das Primícias todo ano lá, e quando a gente se prepara, porque a Semana das Primícias é um tempo de 7 dias, às vezes de oração, de jejum, de busca, tem culto todos os dias, é em janeiro que nós fazemos isso, e aí no último dia tem o dia da troca de presentes. As minhas filhas participam ativamente, ofertando e tal, e trazendo. Elas vão, um pai avarento, filhos avarentos, um pai generoso, filhos generosos. Tudo é transmitido, irmãos. Entendam uma coisa, e eu vou começando a terminar aqui. A unção, ela não pode parar em você. Transmita tudo para os seus filhos. Inclusive agora eu vou abrir o leque aqui para os seus filhos espirituais também. Transmita tudo. Transmite o coração, transmite ferramenta, transmita dom. Ore, imparta, faça o que tiver que ser necessário. A unção não pode parar em nós. Deus, ele é um Deus de continuista, é Deus de continuidade. Você vai ver assim, Abraão, Isaac, Jacó. Deus não é Deus de nova geração, é Deus de próxima. Sempre que Deus teve que levantar uma nova, significa que a atual falhou. Deus é Deus de continuidade. Abraão, Isaac, Jacó. Deus é um Deus de continuidade, irmãos. O que eu quero falar com isso? Porque uma das maiores funções nessa é preparar a próxima geração. Isso é dar continuidade. Por exemplo, quem foi o sucessor de Moisés? Está latente, né? Quem foi o sucessor de Elias? Pode falar? Tem certeza? Não, tá certo. Estou brincando, tô pegando seu pé só. Quem foi o sucessor de Eliseu? Geazi morreu no caminho. Ficou leproso pelo caminho. Tanto que ele usou até outro auxiliar depois dele. Tá feio, né? É porque não teve. Eliseu não preparou ninguém. Olha aqui para mim, é tão sério isso, que os restos mortais dele, pega essa agora no espírito, pega essa agora, os restos mortais de Eliseu estavam ali no sepulcro, jogam um defunto nos ossos mortais dele, o defunto bate lá, sai vivo. Por quê? Porque a unção foi enterrada com ele, não transmitiu para ninguém. Eu não quero morrer com tudo, irmão. Nós temos que
transmitir tudo que temos, nosso coração. E para isso, e agora eu encerro aqui de verdade, nós precisamos gastar tempo com os nossos filhos. Precisa ter tempo, irmãos. Pensa num cara que é Caxias, por exemplo, com a segunda-feira no dia da família. Eu não atendo ninguém, não oro por ninguém, tem os pastores lá. Irmão, só se estiver morrendo. Eu já deixo a igreja bem ciente. Se você estiver assim, estou morrendo, pastor, eu falei, opa, então vamos ali. Eu sou Caxias, a segunda-feira é das minhas meninas, é da minha esposa, é das minhas filhas. Eu preciso gastar, não que eu não use nos outros dias, às vezes no almoço, numa tarde, numa noite, a gente conversa, bate um papo, mas eu pelo menos um dia da semana eu dedico para essa próxima geração de impartir. Fazemos o culto caseiro. Essa semana o nosso culto caseiro foi o machado que flutua. Se fantasiamos de profeta e fomos lá e jogamos um negócio lá, inventamos um rio e uma festa. Tocamos chofar e ministramos e declaramos e tal. Irmãos, eu preciso gastar tempo com isso. Então, irmãos, gaste tempo com a sua família, gaste tempo com a sua casa. Eu gasto muito tempo com a minha esposa, aproximando o coração dela, o dela com o meu, procurando sempre não ter distâncias, mas sim cumplicidade e proximidade. O próximo livro que eu estou trabalhando agora, o próximo na série Família, engraçado que o texto inclusive é um texto do livro apócrifo, que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Eu pego esse jargão popular que virou um verbete popular, e nós aí com uma profundidade, é um livro muito poético esse, falando sobre amizade conjugal. Desenvolver amizade com seu esposo, com a sua esposa. A partir disso tudo muda, né? Conversava com um queridão lá atrás. Vamos ficar de pé nessa noite. E eu quero orar nessa noite especificamente. Aliás, as últimas vezes que nós temos vindo aqui tem sido orações meio específicas. Essa primeira noite, eu quero chamar aqui na frente todos os pais que estão aqui. Foi uma direção que Deus me deu no louvor. Você que é pai, vem aqui na frente. Você que é pai, só o pai. Preciso orar por você, sacerdote. Ah, pá, mas tem pai aqui? Você que é pai, vem aqui na frente. Você que é projeto de pai, está às vezes aqui assim, já é pai, irmão. Vem aqui na frente também. Queridos, entenda uma coisa: a direção que Deus nos deu para a abertura do seminário da família foi orar e abençoar a vida de vocês. Há uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Você não tem ideia. Que venha cair o peso da responsabilidade sobre os nossos ombros, como pais que dão destino para uma geração. Pastor, meus filhos estão crescidos já, interessa, ainda são filhos, ainda precisam. Você não tem ideia do poder que há de uma oração, uma imposição de mão de um pai sobre um filho, o abençoando e o liberando para a vida. Não tem noção. Não tem noção. Eu, quando celebro casamentos, eu faço sempre umas doideiras, quebro taça, jogo. Casamento, o pessoal sabe, eu faço umas loucuras muito doidas. Mas um ato eu não abro mão: é se os pais estão vivos, vir no altar e a última oração, abençoando e liberando os filhos. E quando os pais já são mortos, eu pego um casal de pastores naquele momento, simbolizando espiritualmente os pais e os liberando para a vida, para o novo estágio daquela família que está nascendo. Irmãos, que caia sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Vocês, mamães que estão aí, ou os solteiros, as solteiras que estão à espera do amado, vai chegar o dia da bênção, amém? E tem uns que não é hora também, tá? Fica frio aí aqui.
Não é tempo ainda. Para vocês, solteiros, solteiras, sabe quando eu casei? A data eu sei, tá, irmão? Não estou falando disso. Em termos de posicionamento, quando eu não queria casar. Lança a ansiedade fora, descansa nele, que o processo acelera. Meu Deus, irmão, hoje o negócio está meio nervoso. Está meio reto o negócio hoje. Amém? Descansa nele. Você vai estender suas mãos para cá, vai abençoar esses pais. Vai abençoar minha vida também, que sou pai. Nós precisamos da oração de vocês. Mulheres, sejam auxiliadoras. Entenda o seu papel na sua casa. E entenda o papel, mulher, mãe, esposa que está aí, sobre a vida deles. Ajude eles a serem bons sacerdotes. Depende muito de você também. Entender que o papel da casa, do sacerdócio, é do esposo, é do marido. Ajude ele a ser um bom sacerdote. E não afunde mais. Seja uma intercessora. Cubra o seu esposo de oração. Porque o que o diabo quer é arrancar a figura paterna de casa, arrancar a figura paterna do seio familiar. Porque todo o propósito vai ser comprometido. Então, estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por os pais que estão aqui. O Senhor mudou tudo, mudou cronograma, mudou palavra, mudou mensagem. Mas na verdade no seu coração não mudou nada. Desde o princípio já estava estabelecido isso. Tu és maravilhoso. Tu és tremendo, Senhor. E nós, eu me incluo junto, como pais que aqui estamos, Senhor, pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pela nossa negligência de muitas vezes não darmos a atenção para os nossos filhos como deveria. Mas nós queremos assumir uma aliança e um compromisso contigo diferente, de sermos pais melhores, de sermos sacerdotes melhores. Nos ajuda, nos dá ferramentas, nos dá discernimento para ajudarmos nossos filhos a eles alcançarem o alvo. Nos ajuda a pegarmos essas flechas, colocarmos no arco e enviarmos eles para o alvo do propósito que o Senhor estabeleceu. Eu abençoo cada pai aqui nessa noite, porque o Senhor separou uma noite para os papais dessa noite, nesse seminário da família. Abençoa a vida deles, traz ferramenta na vida deles, traz o melhor sobre a vida deles, e que eles possam ser sacerdotes segundo o teu coração. Nós liberamos como a igreja isso nessa noite. Levanta aqui em Mogi das Cruzes, levanta aqui na Koinonia, Pai segundo o teu coração, que vão honrar a ti, que vão temer a ti e que vão se posicionar como verdadeiros homens de Deus na sua casa e no reino de Deus. É a nossa oração de gratidão. Amém. Graças a Deus. Dê o seu melhor aplauso para Ele, querido, em nome de Jesus.